Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Cat Rox, a Graça, e chegou a hora de um papo sério. Fala alguma coisa sobre o tema? Hoje a gente vai falar da empatia na internet. E pode acreditar que eu nem planejava filmar esse vídeo, nem tava na minha planilha, nem nos roteiros, mas alguns dias atrás, ou seja, algumas semanas para você que tá assistindo esse vídeo agora, na Rússia aconteceu um caso que incendiou a internet e que me levou a pensar sobre muitas coisas da nossa realidade moderna. Então, basicamente, eu vou contar aqui essa história e eu vou falar o que eu penso sobre o tema, o que eu penso sobre ela e como que ela é ligada ao nosso tema de hoje. Então, no começo desse mês de março, uma blogueira russa bastante famosa, que se chama Ekaterina Didenko, organizou uma festa privada no seu aniversário, aonde ela chamou vários amigos também blogueiros, em sua maioria, e acabou que essa festa deu em uma tragédia. Bom, para começar, a Ekaterina tem um blog bem grande na rede social Instagram, onde há mais de 1 milhão de seguidores, e além de ser blogueira, ela é farmacêutica. Então no seu blog ela basicamente fala dos medicamentos, como que é possível economizar com remédios, que tipo de remédios é melhor evitar ou substituir por uns análogos mais baratos, e inclusive faz alguns experimentos químicos para ilustrar os seus posts. Então, justamente por causa disso, o marido dela, que também tomava uma parte ativa na criação do blog, decidiu fazer uma festa temática para sua esposa. Ele secretamente organizou várias performances sobre o tema, e uma delas era ligada ao uso do chamado gelo seco. Para quem não sabe, o gelo seco é o dióxido de carbono solidificado depois de ser resfriado até a temperatura de 78 graus. Então, depois de ser aquecido à pressão atmosférica, ele imediatamente se torna um gás, que é dióxido de carbono, e nem passa por aquela fase líquida. E é óbvio, como todos nós sabemos, que a quantidade grande de dióxido de carbono para um ser humano pode ser perigoso, porque a gente simplesmente fica sufocada sem oportunidade de respirar o oxigênio. Então, o que aconteceu? O esposo da Ekaterina encomendou 25 quilos do gelo seco. Ele foi entregado em uma sauna onde decorria toda a festa, e em algum momento das celebrações, ele, vestido de uniforme de químico só para fazer gracinha, botou todos esses 25 quilos do gelo seco numa piscina. Provavelmente a ideia dele era repetir numerosos desafios que já várias vezes apareceram no YouTube estadunidense. Só que teve uma diferença crítica. Todos aqueles desafios foram feitos ao ar livre, nas piscinas abertas, que são bem comuns nos Estados Unidos. Nesse caso, se tratava de uma piscina pequena, num ambiente fechado, onde não tinha nenhum tipo de ventilação boa ou qualquer outro tipo de fonte de ar fresco. Mas por algum motivo, os organizadores da festa ignoraram esse fato e decidiram fazer experimento nessas mesmas condições. Depois que o gelo foi colocado na piscina, várias pessoas começaram a pular na piscina porque achavam divertido, né? Aquele negócio bonito de fumaça, sabe? Parecia algo de um filme de terror, que na verdade acabou um filme de terror, porque logo que as pessoas pularam, todas elas começaram a sufocar. E eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas acabou que 3 pessoas, inclusive o marido da Ekaterina, morreram, e outras pessoas, apesar de terem tido sintomas bem graves, conseguiram sobreviver. Então, agora, o que está acontecendo? Depois desse acontecimento trágico, a Ekaterina, que é a blogueira e a aniversariante, postou vários stories sobre a situação, chorando, falando da sua dor, da sua perda, e a internet incendiou. Primeiro, porque ela é farmacêutica e, em opinião de muitas pessoas, era negligente e tinha que controlar aquele processo e saber que era perigoso. Já vou adiantar
aqui falando que parece que ela nem sabia, mas também a gente não sabe com toda a certeza. Segundo, as pessoas estão criticando ela por ter chorado nos stories e filmado alguns vídeos, tipo, na porta do hospital onde o marido dela estava em uma situação grave, quase morrendo. E terceiro, por ela ter usado os filtros nos stories do Instagram, aqueles filtros que todos os blogueiros usam para parecer melhor nos vídeos. Mas como vocês podem imaginar, não é só uma crítica, né? A crítica é uma palavra bem leve para aquilo que tá rolando. O número de seguidores na conta da Ekaterina passou de 1 milhão para 1.600.000, pelo menos no momento de eu gravar esse vídeo. Então ele aumentou 50%, e todas essas pessoas, pelo visto, seguiram ela só para saber todos os detalhes do desenvolvimento dos acontecimentos. E a maioria esmagadora das pessoas que têm chegado ao perfil dela nesses últimos dias chegaram pra xingar a menina, chegaram pra falar que ela mereceu, que ela foi burra, que ela não tinha coração, que ela só queria hypear com todo esse rolê e que uma pessoa que está de luto de verdade não conseguiria filmar stories e chorar perante a câmera. Então, o que eu queria dizer depois de contar toda essa história? Aquilo que passou lá na piscina, se a Ekaterina foi responsável ou não foi, é um assunto privado que cabe só a ela, a família dela e aos órgãos de investigação, como é nesse caso, porque pode ter tido uma certa negligência profissional. Essa ideia de que se a pessoa é pública, então todo mundo pode julgar, é muito errada. Infelizmente, tem pouquíssimas pessoas que entendem isso. Se a pessoa pública, blogueiro, artista, qualquer outro tipo de pessoa que tem um público grande, está compartilhando suas dores e suas opiniões, seus sentimentos, até suas tragédias na internet, isso não quer dizer que ele ou ela esteja procurando conselhos, opiniões e muito menos a crítica. Provavelmente essa pessoa está procurando apoio, isso é lógico. Mas por algum motivo, muitas pessoas na internet acham que a opinião dela é muito válida e que ela precisa ser expressa, custe o que custar. Muitas vezes em uma forma mais agressiva, mais desrespeitosa e ignorante possível. Eu vejo todos esses comentários no perfil dessa menina, eu fico horrorizada. As pessoas com perfis de mães e pais felizes, com filhos, com família, que parecem ter uma vida de telenovela, escrevem as coisas mais violentas, mais desumanas possíveis para uma pessoa que já está passando por um período gravíssimo na vida dela. Isso aqui é muito desumano, é muito sem noção, é muito violento e muito louco. Outra coisa que eu quero que as pessoas entendam é que ser blogueiro ou blogueira é de fato a mesma profissão que todas as outras. E da mesma forma que os médicos, os jornalistas têm a chamada de formação profissional, os blogueiros também têm. Então por que uma pessoa que está acostumada a partilhar tudo na vida dela, sejam alegrias ou desgraças, não faria isso numa situação trágica? E isso na nossa vida moderna, ainda mais no caso de blogueiros, já se torna um reflexo incondicional. E aqui a gente entra em outra discussão sobre as pessoas que falam que alguém que está verdadeiramente de luto nunca conseguiria pegar um celular e sentar em frente da câmera, chorar e falar de tudo que está acontecendo. Isso é uma mentira, é uma hipocrisia e é uma ignorância. Porque não existe tal coisa como um código de luto. Cada pessoa lida com dores e tragédias de um jeito diferente. Uma pessoa pode estar rindo ou se comportando como se nada tivesse acontecido, e isso não quer dizer que os sentimentos dela não sejam válidos, que a dor dela não exista ou seja falsa. Se você lida com dor do seu jeito, chorando e não conseguindo se comunicar com ninguém, isso em nenhum
nenhum momento significa que todo mundo seja assim. As reações psicológicas da gente nos momentos de choque podem ser muito contraditórios e não é possível tirar nenhumas conclusões sobre a profundidade da dor se baseando no fato da pessoa ter colocado um filtro ou uma máscara nos stories do Instagram, ter chorado em público ou não e outras coisas. Esse caso é só um caso isolado. Essas coisas acontecem, na verdade, por todo o mundo. Acontecem na Rússia, acontecem no Brasil, acontecem em literalmente qualquer país que tenha uma internet acessível. As pessoas sofrem bullying, recebem ameaças de morte por qualquer tipo de diferenças que elas tenham, seja por orientação sexual, por suas escolhas, por suas opiniões, por suas atitudes ou comportamentos. Vocês talvez se lembrem do caso da Eline Araújo, uma menina brasileira que se casou consigo mesma depois de ter sido abandonada pelo namorado. Ela transmitiu toda a cerimônia e toda a preparação no Instagram dela e, por consequência, sofreu um bullying muito forte por causa das pessoas terem achado sua escolha ridícula e não válida. E como a Eline já estava sofrendo da ansiedade e depressão, isso acabou matando a menina. Ela se suicidou. Está óbvio que essa decisão que ela tomou foi em grande parte influenciada pela reação do público. E o pior é que depois da morte dela, muitas pessoas acharam o perfil do namorado da menina, que não era nada público, entraram nesse perfil e começaram a xingar ele, acusando o menino da morte da Eline, de ter sido um escroto, babaca, todas essas coisas. Sabendo que ele provavelmente já estava sentindo culpa e passando por um momento trágico da vida dele. Mesmo depois de ver, quase que ao vivo, tudo o que aconteceu com Eline, as pessoas não tiraram nenhumas conclusões e seguiram com o bullying. Isso, gente, é extremamente grave, extremamente perigoso, extremamente violento. Eu não consigo entender como é que é possível sentir satisfação com esse tipo de comentários. Será que desse jeito as pessoas tentam se sentir melhor, se sentir superior, achando que a vida delas é melhor sucedida? A única resposta que eu consigo achar é que essas pessoas simplesmente não tomam consciência de toda a gravidade que envolve esse tipo de comentários. Então, por isso, eu quero dizer que antes de escrever qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de conselho, pensa bem e se pergunta: será que aquilo que eu tô falando não é ofensivo? Será que a pessoa realmente precisa daquilo que eu vou falar? Ou é simplesmente o meu ego? Será que essa minha opinião vai machucar outra pessoa? Sempre se coloque no lugar do outro e pensa bem. Se você gostaria de receber esse tipo de comentário nas mesmas circunstâncias, algumas pessoas podem falar que mas eu nunca me meteria nesse tipo de circunstâncias. Mas isso também é uma hipocrisia, porque é sempre fácil cancelar as outras pessoas por erros que elas fazem, até que você próprio cometa o mesmo tipo de erro. Ninguém é santo, todo mundo faz merda. Enfim, basicamente é tudo que eu queria dizer pra hoje. Acabou sendo um vídeo bem improvisado, mas eu espero que vocês tenham gostado e achado interessante, informativo. Por favor, comentem embaixo o que vocês acharam do caso que eu contei e qual é a sua opinião sobre o tema, e botem seu like, por favor, é muito importante pra mim e pro meu projeto. Se você é novo aqui, eu sou russa, meu nome é Kátia, eu falo português já faz 9 anos, eu tô fazendo aqui um projeto, um canal no YouTube sobre feminismo, LGBT, diferentes causas de direitos humanos, política, Rússia, muitos outros assuntos, então se inscreva já. Então até o próximo vídeo, gente, um grande abraço pra vocês, um beijo.